Espero que estejam bem, apesar dos tumultos e da situação planetária que a gente tá vivendo. Vamos manter a nossa frequência, pelo menos nesses momentos, dentro de uma alegria, do reencontro. Eu divido meu tempo, metade do ano na Europa, metade do ano aqui. Ainda tenho sotaque, como vocês veem, eu tento falar português o melhor possível, porque eu estou continuamente falando numa língua em outra e às vezes faz uma salada na minha cabeça. Eu nunca pensei que eu ia estar trabalhando dentro dessa área. Eu estudei a arquitetura e logo vim para o Brasil morar aqui. Eu aqui vim casada com uma filha de 6 meses, pequena, e logo teve mais 3 filhos. E aí eu acabei entrando em outra área, apesar de querer manter a minha profissão, que eu gostava, eu acabei entrando na decoração e na arte terapia, até que um dia as terapias tomaram conta da minha vida. A arte ficou meio que em stand-by, apesar de que ela está presente em todo o meu trabalho, com as mandalas, com outros gráficos que eu vou desenvolvendo, né, que eu tenho facilidade para isso. Mas as terapias tomaram conta da minha vida e aqui estou eu, depois de 25 anos, trabalhando com uma proposta que eu nunca imaginei que eu ia fazer isso aqui na minha vida. Então, eu entendo muito bem quando as pessoas me falam, eu caí de paraquedas nessa história, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui porque eu sinto esse chamado interno. E esse chamado interno, essa inquietude que nós temos, que muitas vezes nos leva para um caminho que provavelmente seja um pouco a nossa missão, o nosso propósito, mas também dentro de um servir, né? De um servir não no sentido religioso, não nesse sentido, mas um servir como uma forma de crescimento, como uma forma de aprendizado, né? Porque se tem algo que eu tenho aprendido trabalhando nessa área, ajudando outras pessoas e me ajudando, obviamente. E esse servir traz, às vezes, um reconhecimento, um autorreconhecimento interno muito legal. Traz um sentimento de realização, traz um sentimento de eu estou no caminho certo e deixa a gente, de alguma forma, em paz, porque nós sentimos, e eu estou compartilhando só uma experiência e um sentir individual, nós sentimos que até esse ponto aqui, bem, o que nós fizemos, né, o que a pessoa que sente isso fez, era o que ela podia fazer, nem mais nem menos, e que com certeza algum aporte, algo de bom a gente deixou nesse mundo. E esse é um sentimento que acho que está faltando muito nas pessoas, que geram um vazio imenso, uma falta de alguma coisa, principalmente nas pessoas, né, mais novas, nos jovens, que estamos, né, agora vendo e sentindo dentro dos últimos 5, 6, 7 anos aqui no nosso planeta como um todo, porque em geral não é só no Brasil, nem só na Espanha, é em geral, em todos os lugares se está vivendo praticamente a mesma frequência, a mesma coisa. Esse trabalho se trata em poder resgatar essa parte da humanidade, essa parte do ser humano, trazer novamente essa centelha divina que possa, de alguma forma, dar um norte para a pessoa, dar um caminho, que a pessoa possa subir, né, como eu sempre falo, sua própria montanha e possa enxergar o universo dentro de outro ponto de vista. Bem, outro ponto importante aqui, que eu acho que tem que deixar bem claro, é que desconfiem absolutamente de tudo que vou falar daqui para frente. Por que eu falo isso? Bem, porque esses assuntos que nós vamos abordar, muitos deles eu não tenho a mínima prova científica, nem tenho como provar de qualquer forma que isso realmente funciona assim, a não ser pelos resultados que nós temos no nosso trabalho. Resultados estes que eu acredito que são eles que me fazem estar aqui falando para vocês e dando a cara
né, para bater. Esse trabalho que eu chamo hoje Tecnologias do Espírito tem um embasamento não científico totalmente, mas eu levo ele, eu empurro ele para que, ao máximo possível, a gente possa explicar desde um ponto de vista da ciência. Eu acredito na ciência. Sou leiga, no sentido de que se refere ao ser humano, à biologia do ser humano, que se refere a como ele funciona na mente, em sua parte biológica, porque eu não estudei medicina, não estudei psiquiatria, não estudei psicologia, então eu sou uma pessoa que não tem esse embasamento, esse conhecimento concreto acadêmico, porém a experiência me levou realmente a conhecer um pouquinho assim de alguns pontos, de algumas coisas, e isso que eu vou compartilhar com vocês dentro de um ponto de vista sem dogmas, sem religiões, sem estar ligado a nenhum tipo de filosofia, a nada. Claro que muitas vezes, falando desses assuntos, nós vamos ter que abordar e fundamentar os conhecimentos em premissas, em hipóteses e teorias que podem estar sim ligadas a religiões, a dogmas, a crenças e a filosofias. Mas aí eu vou falando, bem, de acordo com tal filosofia, de acordo com tal livro, de acordo com tal pessoa, com tal pesquisador, funciona assim, assim, assim. Mas eu vou trazer o que para mim tem mais lógica dentro de todo esse panorama, que vamos trabalhar com outras dimensões, outros tempos, outros lugares, conceitos de universos, conceitos, né, de corpos sutis, de viagem mesmo na linha do tempo, de consciência, de programas conscienciais, de inteligência artificial. Vamos tentar desvendar uma série de assuntos que ainda não têm nenhum embasamento concreto. Então, por isso que eu falo assim, tentem desconfiar de tudo. Claro que tem muitas coisas que eu vou falando, e eu sei que a pessoa, aquilo bate na pessoa, aquela informação, aquela palavra ou aquele conceito faz sentido para muitas pessoas. Mas, se não faz, podem deixar de lado e continuar acreditando no que estão acreditando, o que nesse momento vocês acham que é o melhor. Aqui eu não estou para convencer ninguém, eu vou falar apenas de uma experiência pessoal e de como eu vejo todos esses conhecimentos, essas informações, como eu vejo essa técnica chamada apometria quântica, como eu entendi essa técnica e como eu transformei ela para que seja mais livre, mais fácil de trabalhar, que todo mundo consiga se beneficiar com isso, assim como também levar esse conhecimento e essa frequência, porque é uma frequência para todas aquelas pessoas que apareçam no nosso caminho. Para a gente poder ser realmente livres, nós temos que começar a nossa trajetória tentando deixar para trás tudo aquilo que nós carregamos e que não nos pertence. Costumo chamar de mochilas que nós temos. Algumas conhecemos, algumas identificamos, grande parte delas a gente não sabe o que tem dentro da gente, não tem a menor ideia do que tem, que está ligado ao nosso inconsciente, subconsciente, às cargas genéticas, aquilo que nós chamamos de ancestralidades, aquilo para quem acredita em vidas passadas pode estar vinculado a uma linha encarnacional, enfim. Nós vamos trabalhar tudo isso como se fossem programas, independentemente se vem de uma vida passada, se vem de uma outra realidade, se vem do pai, da mãe, de uma ancestralidade, se vem de uma experiência, não importa. São programas que temos, são padrões que temos e estão presentes, e o intuito é que eles possam sair da mochila. E enquanto isso, enquanto nós começamos a esvaziar nossas mochilas, é a mesma coisa que se a gente estivesse em um balão, agora prestes a voar, e nós começamos a tirar as sacas de areia de dentro do cesto, né, desse balão, para que ele possa voar mesmo. Então, isso é nosso trabalho. Pode levar meses, pode levar
anos, pode levar um atendimento em um único dia, ou pode ser que nessa vida nem a pessoa consiga, né, sair voando. Isso não somos nós que determinamos, vai depender da pessoa, da situação e de um monte de fatores que muitos deles não estão nas nossas mãos. Então, por isso que eu falo, nós fazemos o que podemos, sem culpa. Será que devo? Será que não devo? Será que eu estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Tentar afastar todas as inseguranças e poder, de alguma forma, ser canais verdadeiros, com certeza do que a gente está fazendo, com conhecimento do que a gente está fazendo, por mais que não tenha como provar muitas coisas. Outro ponto importante, e acho que fundamental que vocês saibam, principalmente para as pessoas novas, é que o que me levou a pensar dessa forma e o que me levou a construir essa técnica, assim como vou dar a conhecer para vocês, foram 17 anos de trabalhar dentro dos hospitais. Eu tenho 2 anos de trabalho dentro de um hospital nessa cidade onde eu estou, Florianópolis, em um hospital onde eu lidei com casos assim que eu nunca imaginei que eu ia estar próximo. Eu fui diretamente trabalhar com pessoas com diversos tipos de neoplasia, em um lugar onde existem dormitórios que as pessoas ficam ali. Essas pessoas vêm do interior, normalmente do estado, vêm para a cidade para fazer seu tratamento de químio e rádio. E eles não têm como ir e voltar porque é longe e não tem famílias aqui na cidade que elas possam realmente ficar na casa dos parentes. Então, essas pessoas dormem nesse lugar. O dormitório tem 44 leitos, pelo menos tinha, né? Não sei, hoje em dia, já faz muito tempo isso. E aí eu tive, acho eu, né? Penso eu, que eu tive assim, a oportunidade de me aproximar, não somente no conhecimento, em entender as energias, como funcionavam, mas sim na dor e sofrimento do ser humano pelas doenças. E isso aí marcou muito meu trabalho, fez com que eu revesse todas as minhas crenças e tirasse forças, né, ideias, um certo idealismo, uma força interna para realmente lutar contra isso que eu acho que não deveria ser assim e não tem nenhuma justificativa para ser dessa forma. Então eu tenho esse laboratório, fiquei 2 anos trabalhando, aprendi muito. Esse trabalho, tudo isso que eu aprendi dentro da parte clínica está no Cura Atômica, na eteriatria quântica, aí é onde eu mostro um pouco, né, todas essas técnicas que foram ajudando. Realmente, muitas pessoas puderam sair, outras não, mas depende muito de, como eu falei, de N fatores. E logo, em seguida, assim, saindo desse hospital, saímos diretamente para um hospital universitário. Isso foi determinante, porque nesse hospital universitário tinha um projeto fantástico, e tem ainda, porque estamos ainda trabalhando ali, chamado O Cuidar de Quem Cuida. E foi instaurado por uma enfermeira, uma doutora na enfermagem, que viu a necessidade de ajudar outras pessoas, como funcionários, médicos, administrativos, faxineiros, quem estava ali no hospital, que todos pudessem passar por outro tipo de apoio psicológico, massoterapia, tinha homeopatia, esses tratamentos alternativos. E ela fundou esse espaço, né? Criou esse lugar. Mais tarde se aposentou e foi outra moça que pegou, outra senhora que pegou a direção desse projeto, e casualmente essa pessoa veio a participar de um dos cursos de apometria no ano 2004, 2003, por ali, e ela gostou muito e nos convidou para trabalhar dentro desse hospital. Então nós fomos para esse hospital, a gente foi trabalhando em salões grandes, com várias macas, com várias marquesas, com cadeiras, 6 consultórios. Então, foram anos assim que aonde passaram mais de 30.000 pessoas, no mínimo, assim, eu contando por cima, e onde a gente toda quarta-feira, chovesse, tivesse greve, fosse Páscoa, fosse qualquer feriado, a gente estava lá trabalhando e dando todo esse suporte, esse apoio
a essas pessoas. E o fato de estar tanto tempo nos hospitais fez com que eu separasse as coisas, porque ali a gente não podia falar absolutamente nada, a gente não pode colocar nossas crenças. Então, nós éramos trabalhadores da apometria quântica, éramos voluntários, sim, a apometria quântica até hoje funciona dessa forma, porém a gente não podia falar nada. E eu percebi que não adiantava, que cada um podia ter sua própria crença, cada um podia fazer do jeito, né, que melhor entendesse sua própria conexão, que igual às energias, igual à força mental, igual ao amor, a misericórdia, tudo aquilo que a gente tentava, né, de alguma forma trabalhar, funcionava de qualquer jeito. Se foi formatando essas tecnologias do espírito dentro de uma outra área que saiu do místico, né, saiu daquilo esotérico que muitas técnicas ainda tem, e cada vez se aproxima mais ao mundo da ciência, descobrindo que a própria espiritualidade é ciência, sim, né? E isso eu venho experienciando há tempo, e faz com que seja um trabalho que independa do que a pessoa acredite, deixe de acreditar, pense, porque é uma técnica que funciona para todo mundo. Todo mundo faz, todo mundo tem esses dons espirituais, todo mundo usa essa tecnologia do espírito. E isso é sensacional, porque abriu um leque muito grande para tanto para pessoas que aprendessem essa técnica, como médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, pessoas que chegavam e falavam assim: nossa, eu pensei que era essa história mística, essa história não sei o que, religiosa e tal, e eles perceberam que não. E eu ensinei muitos médicos, muitos psicólogos a trabalhar com isso, e hoje eles aplicam essas técnicas, claro que não oficialmente, obviamente, mas eles usam muitas coisas e têm resultados muito legais. Então, hoje eu estou recolhendo um pouco tudo isso que foi semeado durante todo esse tempo, e o hospital continua funcionando. A gente ficou 3 anos praticamente online trabalhando por causa da pandemia, como vocês sabem, mas já voltaram a ser presencial. Só resta para falar para vocês, porque eu não tenho nenhum tipo de curso, nem nada em qualquer área. Eu sou uma pessoa autodidata, que estudei outra coisa, e a vida me empurrou para essa história. Que eu não sou canal de nenhuma entidade, de nenhum mestre, eu não tenho mestrado nenhum, absolutamente nenhum. Esse trabalho não é iniciático, eu não inicio ninguém, tá? A gente pode sintonizar, posso ajudar, porque eu conheço como funcionam as frequências desse trabalho, então posso ajudar a pessoa a se sintonizar com sua família espiritual, com seus mentores, com seus amparadores. Eu faço isso, a gente faz isso sempre, mas eu não tenho nem represento nenhum tipo de entidade, religião, mestre ascensionado, nada. Eu não tenho absolutamente nenhuma conexão com absolutamente nada. Além de boas equipes de trabalho em outras dimensões, em outros tempos, em outros lugares, colegas, companheiros de trabalho, assim como a gente tem aqui, tá? Que estamos todos no mesmo balaio, todos tentando, né, de alguma forma melhorar e tentando fazer com que nosso planeta possa voltar novamente, né, à humanidade, né, e o planeta também, voltar novamente aquilo que foi trazido como proposta original aqui na Terra. E pode parecer um trabalho de formiguinha, mas é assim que nós podemos elaborar essa trajetória, e por enquanto seremos formiguinhas até que um dia esse formigueiro cresça, 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 e possamos realmente transformar aquilo, né, que nós estamos vendo que está acontecendo. Enquanto isso, nos resta ter muita misericórdia, consciência, boas informações, não entrar nas energias de polaridade, não brigar, não discutir, apenas tentar estar o melhor possível para contrarrestar essa energia que hoje está vibrando aqui na Terra. Tá? Pode parecer, vocês estão rindo, vocês estão felizes enquanto as pessoas estão morrendo e está acontecendo um monte de coisa. Não é isso, a gente não está feliz por isso, nem eu estou rindo como se isso não me importasse, mas eu sei que
eu não vou colaborar com essa frequência, eu não vou estar, além de bem informada, pensando nisso e alimentando tudo isso, e eu vou tentar estar o melhor possível para que sim possa, de alguma forma, dar meu grãozinho de areia e possa mudar tudo isso. E aqui o trabalho de conscientização mesmo, porque concretamente a gente, com nossos corpos físicos, não podemos fazer muita coisa. Agora, com nossa força espiritual, com nossa frequência, é onde nós podemos realmente trazer alguma luz e fazer algum tipo de resgate ou fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, conscientes disso aqui, nós continuamos para frente, tentando ser melhores, ser mais humanos, trabalhar todos os aspectos e, mais do que nunca, nos conectar com nossa verdadeira essência, verdadeira identidade e poder verticalizar nossa consciência. E aqui começa esse caminho de verticalização de consciência.